Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Contas com duodécimos das universidades estaduais devem estar ativas a partir de maio. Ex-comandante da PM diz que a expansão de UPPs foi irresponsável. E CPI dos Transportes quer ouvir ex-presidente da FETranspor. O Alerj Revista está no ar. A representante da Secretaria de Fazenda afirmou durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerj que em maio serão abertas as contas para as universidades terem autonomia na utilização dos recursos dos duodécimos. A Emenda Constitucional 71 garante o repasse mensal de no mínimo 25% do orçamento estadual para as universidades do estado na forma de duodécimos, ou seja, parcela mensal que o governo é obrigado a pagar a um órgão ou instituição. A emenda beneficia a UERJ, a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o ESO, e a Universidade Estadual do Norte Fluminense, o ENF. O que a Emenda Constitucional 71 propõe é a transferência dos recursos orçamentários em duodécimos para a universidade. Isso não está acontecendo. A partir da audiência de hoje, espero que isso comece a acontecer, porque foi acordado e pronunciado por parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia que há o consenso da necessidade de que haja uma conta própria da universidade para o depósito dos valores relativos ao duodécimo. Só a partir desse momento é que nós teremos a Emenda Constitucional 71 sendo cumprida. A representante da Secretaria de Fazenda não quis gravar entrevista, mas disse que a abertura da conta própria para o início do repasse dos duodécimos será feita em maio. Os recursos deverão ser utilizados para pagamento de pessoal e custeio das universidades. O valor do repasse foi questionado durante a audiência. Para os representantes das universidades, os 25% não serão suficientes. A gente tem uma situação bastante difícil de descrédito na praça, né? 2 anos de dívidas de custeio acumuladas tornam muito difícil a gente conseguir, por exemplo, recuperar o serviço de vigilância, né? A gente tem uma situação bastante complicada para conseguir fornecedores para qualquer material. O duodécimo é fundamental para que a gente possa recuperar a credibilidade e poder voltar a contratar os serviços essenciais para funcionamento das universidades. O deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, disse que as dívidas do governo com a educação são preocupantes. Estamos falando em mais de 2 bilhões de restos a pagar só na função educação. As universidades somam quase 230 milhões. Então é boa parte do custeio e por isso os serviços estão parando, estão precarizados. Ele disse ainda que vai acompanhar de perto o grupo de trabalho do Poder Executivo com as universidades. O que ficou decidido aqui hoje? O aumento da representação das universidades, de 1 representante para até 3, o que foi aquecido pela representação da Ciência e Tecnologia, a abertura da conta própria para receber esses recursos do duodécimo, da autonomia da PEC, da Emenda 71, não mais PEC, da Emenda 71, e a dinâmica de funcionamento, né? O nosso pedido aqui, me parece que teve pelo menos uma boa vontade, num primeiro momento, dos representantes do Executivo, para que até junho, essa dinâmica esteja estabelecida de forma que as universidades possam fazer um planejamento para o calendário letivo do 2º semestre dentro de uma nova forma de execução orçamentária. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga supostas irregularidades na gestão pública do setor de transportes, aprovou a convocação do ex-presidente da FETranspor, Leles Teixeira, e do ex-subsecretário estadual de Transportes, Luiz Carlos Veloso. Nesta terça-feira, a comissão ouviu o presidente em exercício do Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO, e a secretária executiva da Agência Estadual de Transportes Públicos do Rio, a AGETRANSP. A agência reguladora está desde dezembro do ano passado sem presidente e conselho diretor. Isso porque o governador Luiz Fernando Pezão demorou a indicar os nomes e, quando indicou, escolheu pessoas que não têm experiência na área. O Ministério Público ajuizou uma ação contra as indicações. Segundo a secretária executiva da AGETRANSP, apesar da falta de conselheiros, as fiscalizações não deixaram de ser feitas.
Existem resoluções disciplinando a forma como essa fiscalização acontece, determinando atribuições a cada servidor lá dentro. E a fiscalização é feita normalmente, mas chega um momento em que a fiscalização eventualmente detecte alguma coisa que vai ser objeto de um processo regulatório, e aí sim a gente precisa de um conselheiro que vai conduzir aquelas investigações. O presidente da CPI, deputado Eliomar Coelho, disse que tanto a AGETRANSP quanto o DETRO trouxeram informações que deram a possibilidade de identificar erros na administração da política de transportes do Estado. Entre eles, a falta de um diagnóstico prévio para o edital que vai definir as linhas de ônibus que vão circular pelo Estado. Na medida que isto, pelas respostas às perguntas que foram formalizadas, tanto pela representação da AGETRANSP como pela representação do DETRO, nos deixa preocupado porque a gente sinta que está faltando, por exemplo, a existência de um diagnóstico exatamente para dar a você todo o instrumental necessário e suficiente para você planejar. Durante a reunião, os deputados aprovaram a prorrogação dos trabalhos da CPI por mais 60 dias. Também foram definidas as convocações do ex-presidente da FETranspor, Leles Teixeira, e do ex-subsecretário estadual de Transportes, Luiz Carlos Veloso. Temos uma proposta que eu quero colocar também para os membros, uma proposta de solicitação de prorrogação do prazo de conclusão desta comissão parlamentar de inquérito. A gente acha que deve isso ser aprovado o mais breve possível, porque depois tem que ser aprovado também em plenário. Uma referência que a gente poderia convocar foi subsecretário durante boa parte da gestão do secretário Júlio Lopes, e que, segundo informações, estaria inclusive negociando uma delação premiada, foi o subsecretário Luiz Carlos Veloso. Então, gostaria de propor a convocação do subsecretário. Gostaria de saber se está aprovado, coloco em votação dos membros. Tudo bem? Então, aprovado. A expansão das unidades de polícia pacificadora foi irresponsável. A afirmação foi feita pelo ex-comandante da Polícia Militar do Rio, Coronel Ubiratã Ângelo, em depoimento à CPI das UPPs na Alerj. O Ubiratã Ângelo comandou a corporação entre 2007 e 2008. Durante a fala aos parlamentares, fez uma retrospectiva de projetos anteriores às UPPs, entre eles o GEPAI, Grupo de Policiamento em Áreas Especiais, que teve bons resultados em comunidades como Cantagalo e Pavãozinho, na zona sul do Rio. Com a implementação das UPPs, muitos policiais foram deslocados para o programa, que chegou a ter 10 mil homens em 38 unidades. Segundo o ex-comandante, a sociedade se sentiu mal atendida nas ruas e nas cidades do interior. O programa é bom, a ideia é boa, né, se ele for feito com a responsabilidade da gestão. A própria polícia se programou para, no máximo, 19 UPPs. Nós chegamos a 38, ou seja, nós estamos falando de quem teve uma percepção técnica, a polícia, que poderia ter errado, que poderia ser 20 ou poderia ser 17, mas estaria nesse entorno. Mas da 19 para 38, essa expansão, ela traz consigo uma série de desgastes. Primeiro, um desgaste logístico, porque você tem um gasto muito grande. Segundo, um desgaste que é irreparável, que é o desgaste do capital humano. Você tem um aumento de capital humano porque eles trabalharam, a UPP trabalhou com policiais jovens, recém-entrados, né? E todo policial que entrava para a polícia ia para a UPP, então os batalhões passam a não ter renovação do seu efetivo, ficando com o efetivo mais velho, menos rígido, que vai saindo a cada ano, enquanto o da UPP era sempre recompletado. O coronel também citou outros fatores que contribuíram para o desgaste do programa das UPPs. Entre eles, a falta de infraestrutura em algumas unidades e a falta de investimento em programas sociais nas comunidades. O Ubiratã Ângelo disse ainda que o programa teve resultados mais efetivos em comunidades menores e isoladas. O complexo do Alemão e a Rocinha, por exemplo, não se enquadram nesse perfil. Esses espaços não dão certo, porque eles suportam as características dos espaços onde o programa, a metodologia do programa pode levá-lo ao sucesso, que são áreas isoláveis, de pequeno a médio porte, onde você possa estabelecer uma relação com a comunidade e possa fechar essas áreas, evitando justamente o que a UPP foi ali para fazer, que é evitar o confronto, evitar a criminalidade violenta. Então, nesse espaço Alemão Rocinha, com
ou sem aparelhos sociais, não vai dar certo. O sistema de massa não funciona. Ficou bem claro aqui que seguiu alguns fluxos, como o fluxo eleitoreiro nas implantações das unidades de polícia pacificadora, o que demonstra um total descontrole e falta de planejamento nessas implantações, que geraram consequências como a migração para o interior e justamente essa luta desses policiais militares que, na sua grande maioria, são do interior do estado e hoje ocupam as unidades de polícia pacificadora e precisam retornar para suas cidades de origem. O projeto de lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais no estado do Rio foi tema de audiência pública da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj. Os integrantes da comissão alegam que a Lei 5.502 de 2009, que obriga lojas e supermercados a substituir, coletar e recolher sacos plásticos, não está sendo cumprida. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, são consumidas anualmente no Brasil 15 bilhões de sacolas plásticas. Grande parte desse material é despejada em mares, oceanos, rios e lagoas. Depois que o lixo é jogado no mar ou no rio ou qualquer corpo d'água, ele vira na verdade um rejeito, não tem mais como ele ser aproveitado. Antes disso ele é um resíduo. O resíduo pode ser reciclado, pode voltar para a indústria e ali através de um processo que vai ter gás de energia, de água e tudo mais, utilização de produtos químicos, mas tem como ele voltar ali para a cadeia, servir de matéria-prima novamente. Segundo um representante do PROCON, que vistoriou 60 supermercados, a maioria deles estavam cumprindo a lei. Mas falta aos estabelecimentos informarem melhor ao consumidor os benefícios de retornar as sacolas. Como que nós vamos reduzir o tamanho do plástico no meio ambiente através de uma lei que venha no interesse dessa população? É isso que está sendo discutido aqui. E nós não vamos conseguir nunca resolver isso numa audiência pública. Isso aqui ficou visto, é necessário outro debate. Mas ficou certo aqui que o PROCON precisa participar da fiscalização. Não só o INEA, o PROCON, e isso foi um fator importante que foi decidido aqui, o PROCON é o melhor órgão para fiscalizar o uso do plástico nas sacolas dos mercados. O presidente de uma organização que atua na área da educação ambiental lembrou que em São Paulo a lei não proíbe a distribuição, mas obriga os supermercados a utilizar sacolas de acordo com as normas da ABNT e permite a cobrança pelo produto. Fundamental que a sacola plástica do estado do Rio de Janeiro tenha atendimento à norma técnica de qualidade. Porque se você tem uma norma de qualidade, se a sacola é feita dentro dos padrões da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o consumidor não precisa colocar uma sacola dentro da outra para carregar suas compras. A Associação dos Supermercados do Rio também defende que os consumidores sejam cobrados pelas sacolas plásticas. A maneira que a gente entende que vai tirar do consumidor essa quantidade excessiva de sacola plástica é se ela for cobrada, porque ele levará para casa apenas aquilo que é necessário para acomodar a compra dele. Eu entendo que não cabe cobrar da população e ter uma lei legislando sobre isso sem discutir com a nossa sociedade, né? A cobrança da sacola, ela pode ser necessária, mas não pode ser imposta por essa casa. O supermercado tem que dar outra sacola, mas eles ao mesmo tempo não dão uma sacola biodegradável porque é muito mais cara. E também porque eles não podem colocar a logomarca do supermercado que eles não aderem. É preciso haver uma conscientização. Por isso que eu estou dizendo para você, é preciso educar mais do que punir. No próximo bloco, parlamentares debatem inspeção de segurança nas instalações de gás canalizado. O Alerj Revista volta já.